Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Na Mídia com Marcílio Maran. Eu sou Marcílio Maran, estou falando aqui da Pampulha, que é o cartão postal da nossa querida BH. Ao meu lado, Abraão. Abraão, amigo, nosso entrevistado de hoje. Vamos conversar sobre vários assuntos, inclusive, logicamente, sobre a nossa capital, sobre a vida, quem é Abraão e sobre vários projetos que eu tenho certeza que vocês vão registrar e vão saber que o futuro do Brasil depende também desse projeto. Fiquem ligados, eu sou Marcílio Maran, Primeira Linha Web Rádio, a gente volta já já depois do nosso intervalo. Ok, estamos de volta com o nosso programa Na Mídia com Marcílio Maran, ao lado do amigo Abraão, que eu tive o prazer de conhecer há cerca de 4 anos, mais ou menos, quando ele estava aqui em Belo Horizonte com um grande projeto que foi aí o QG Bolsonaro, e onde levou, logicamente, o Bolsonaro a todo esse sucesso em BH e, por que não dizer, a Minas Gerais. Eu quero bater um papo aqui com o Abraão, para o cumprimento aí ao nosso público telespectador. Abraão, tudo bem, meu querido? Grande Marcílio Maran, prazer em conversar contigo. Você é um grande comunicador de Sete Lagoas, Minas Gerais e para o Brasil e para o mundo aí. Obrigado por estar ao seu lado aí. Você é um cara que está sempre levando boas notícias para Sete Lagoas, região, Minas Gerais. Nos acompanhou em Brasília, no CEPAC, num grande evento mundial que teve da direita lá em Brasília. Você pôde presenciar a força do nosso presidente Bolsonaro com a juventude, com todos os setores da sociedade, né? Então, grande prazer em falar contigo aí. Abraão, o prazer é meu e, logicamente, a gente escolheu fazer essa entrevista com você aqui em Belo Horizonte, ao invés do nosso estúdio, porque eu considero que você representa Minas Gerais, você representa a nossa capital. Então, nenhum lugar melhor do que esse aqui, né, que é a Igreja São Francisco, aqui na Pampulha. Vamos começar, antes de falar quem é Abraão, o que é que te traz de lembrança aqui quando você vê a Igreja da Pampulha, quando você está aqui do lado? Bom, a grande inspiração, né, que saiu de um mineiro, né, de JK, né, e Oscar Niemeyer, né, a Pampulha e o Burle Marx, né, que foi o grande visionário aqui da Lagoa da Pampulha, todas as nossas obras que temos aqui em Belo Horizonte. Então é muito bacana estar aqui, e aqui é o cartão postal de Belo Horizonte, né, Marcílio? Não poderia deixar de ser diferente. Agora, a sua família, né, quando foi, de onde é a sua família e como foi que nasceu essa história sua com a nossa capital? Bom, primeiro eu nasci em Governador Valadares, né, Minas Gerais, é o interior, é a cidade que mais mandou gente para os Estados Unidos, né? É conhecida assim, né? Eu não fui, né? Então, é porque o pessoal vai muito trabalhar lá, um pessoal trabalhador de Governador Valadares, tem orgulho de ser de lá, né? De ser nascido lá, criado lá. Fiquei lá até os 20 anos de idade, depois morei no Brasil inteiro, trabalhando com mineração, morei no Pará, na Paraíba, no Amazonas, então vim conhecer o Brasil inteiro através da mineração, né? Então eu tenho orgulho de hoje representar a mineração também. E a questão da política veio por uma vontade de melhorar o Brasil, não uma questão pessoal. Eu queria fazer algo pelo país, né? Eu queria falar, ó, vamos trabalhar aqui, porque não adianta você ter uma grande empresa em um lugar que tem só miséria. A gente dá sempre o exemplo da Venezuela ou Argentina, é porque são exemplos de vizinhos nossos aqui. Você vê, adianta você ter uma empresa de 1000 funcionários dentro da Venezuela, adianta você ter uma grande mansão, morar lá, não adianta. Então o país tem que estar pujante. Então a gente tem que olhar para a política também. Então foi isso que eu olhei. Não atuo, eu não sou candidato, né, aqui em Minas Gerais, mas sempre ajudei os candidatos. Falei, vamos, tem um deputado tal, a gente vê se ele é bem intencionado, a gente vai lá, procura ajudá-lo. Por quê? Porque é dele que nós vamos poder cobrar depois, né? Ele vai poder falar, foi feito isso, foi feito aquilo, então qual o projeto que ele colocou. Então pode ser um clichê, mas não é. A gente tem que atuar na política, todos os setores. Ô, Abraão, e seus pais? Seus pais são de Governador Valadares?
Sim, meus pais são de Governador Valadares, minha mãe nasceu em Araçuaí, meu pai em Carlos Chagas, então são mineiros mesmo, então assim, a origem é mineira. E quando foi que você veio para BH? Como é que começou esse carinho em especial seu pela nossa capital? Bom, em Belo Horizonte eu vim, acho que já tem aproximadamente uns 10 anos que eu vim para Belo Horizonte, né? Mas porque a questão da mineração ela está envolvida em Minas Gerais, né? O próprio nome Minas Gerais, né? Então é o berço da mineração do país está aqui. Então automaticamente aqui seria uma sede, um grande eixo para mim aqui, porque eu posso sair daqui, mas a mineração em si está aqui. Entendi. Vamos lá então partir agora para essa ligação sua com BH. Eu te conheci há cerca de 4 anos, não é isso? E você, naquela oportunidade, era eleição presidencial. Jair Bolsonaro, deputado federal, era o candidato pelo PFL, né? E naquela ocasião você montou aqui o que nós chamamos do maior comitê que existiu em Minas Gerais pró-Bolsonaro. Eu vi lá toda a sua equipe no maior empenho, nós acompanhávamos pela rede, e aí com o Antônio Pontes, nosso querido e memorável Antônio Pontes, foi sugerido que viéssemos aqui a BH, falei, vamos lá para a gente conhecer Antônio Pontes e pegar alguma ideia lá para trazermos para Sete Lagoas e fazermos aqui do nosso modo também, baseado no que eles estão fazendo lá, essa campanha. E quando a gente chegou aqui, a gente viu realmente aquela grandeza do seu trabalho e o resultado maravilhoso que deu, porque você, Abraão, junto com a tua equipe, foi que realmente impulsionou a campanha do Bolsonaro, não só em BH, como em Minas Gerais. Como é que nasceu esse desejo seu de lutar pelo Jair Bolsonaro? Como é que foi esse conhecimento seu com ele e o que te trouxe a fazer algo tão grande como você fez nessa ocasião? Sim. Bom, quando eu conheci o presidente Bolsonaro em 2017, a gente tinha algumas coisas em comum, porque ele sempre falava de mineração. E falava, nióbio, grafeno, o pessoal até fazia brincadeira com ele, que o nióbio ia ser vice, o grafeno ia ser vice, quem que ia ser, né? Então o pessoal brincava muito com o presidente, mas lá atrás ele já estava vendo a importância da mineração. Então foi através disso, da mineração, cheguei nele, conversei com ele, ele me recebeu no gabinete dele, com os assessores deles, com até o ministro Jorge Oliveira, me recebeu muito bem. E aí disse a ele, falou assim, ô presidente, ô deputado, eu gostaria de fazer um comitê eleitoral seu em Belo Horizonte. Aí ele riu, mas como assim? Ele falou, rapaz, eu vou fazer o QG do Bolsonaro. Independente. Eu não sou filiado a partido nenhum e eu gostaria de dar a minha contribuição, porque você é uma pessoa que está há 28 anos no parlamento e nunca houve nada de corrupção, nenhuma acusação, vamos dizer assim. A pessoa fala tudo é de opinião dele, os processos que ele teve com Maria do Rosário, tudo por causa de opinião dele. Então, ele não tem processo de corrupção, é um cara que foi elogiado pelo próprio Beiramar, pelo próprio ministro do STF lá, o Joaquim Barbosa, então o Doleiro e o Cef, todo mundo falando que ele era honesto, então esse cara era honesto. Não recebeu dinheiro e teve uma passagem que ele teve R$ 200 mil depositado via partido na conta dele, da JBS, da Friboi, né? E aí, quando ele soube que era doação de empresa, ele devolveu esse dinheiro. E na época, a JBS era uma empresa idônea, não estou falando nada sobre ela, mas na época não tinha nenhuma acusação. Então era uma empresa, assim, uma das melhores do país. Então, seria de bom grado ele receber, mas ele não quis receber. Então foi isso. E aí comecei. A história do QG foi praticamente uma visão. Eu cheguei e eu falei assim, gente, eu preciso fazer algo para contribuir diferente do que é feito nas outras campanhas. Do tradicional, né? Do tradicional, das outras campanhas eleitorais. Também pela idoneidade que ele tinha perante ao parlamento. Então, ficar 28 anos no parlamento sem ter nenhuma acusação, sem se corromper, era um cidadão muito honrado e merecia realmente e tinha credibilidade de ser candidato. E eu acreditei nisso. E eu tenho uma passagem, até um testemunho que eu falo que quando eu fui em Israel em 2017, uma das vezes, né, eu coloquei um pedido no Muro das Lamentações, escrevi lá, falou assim, gostaria que o Bolsonaro fosse presidente do Brasil e tornasse o Brasil a maior potência mundial em mineração.
E aí escrevi, coloquei isso, e olha para você ver, está se realizando, já realizou o primeiro pedido, agora o segundo pedido, nós estamos caminhando para esse segundo pedido, né? Se realizar. Aí, até mostrei a ele o vídeo, ele achou muito bacana isso. Então, aí a história do QG começa assim, aí falei com ele, vou fazer o seu comitê eleitoral diferente de tudo que já aconteceu. Aí me passei a ideia eu passei em frente à Avenida Antônio Carlos e vi um imóvel, que era uma concessionária, e essa concessionária estava abandonada e essa concessionária também tinha sido depredada na época da Copa das Confederações, 2013 e tal, pelos Black Blocs e tal. Então eu falei assim, vai ser esse lugar. E eu falei assim, é um lugar excelente e vamos fazer um drive-thru aqui. Aí eu comparei, falei assim, igual de fast food, você entra, pega a comida e tal, aí eu vou fazer a mesma coisa de adesivo. Aí nós pegamos e começamos com um grupo de amigos, né? E aí foi expandindo e se tornou com muita gente. Mas a ideia inicial era, a pessoa ia lá, entrava, adesivava o carro e saía. Com essa brincadeira, vamos dizer assim, né? E eu adesivei mais de 10 mil veículos. E foi quando a gente se conheceu, né? Quando a gente se conheceu, através de você e do seu Antônio Pontes, foi um momento muito bacana. O seu Antônio Pontes me ligou, e com você ao seu lado, e falou assim, eu gostaria de conhecer a sua estrutura aí e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, pode vir aqui. Aí chegou lá o nosso grande amigo, saudoso, né, e grande empresário, que é o seu Antônio Pontes. Aí chegou lá com vocês, ficou encantado com a ideia. E ali a gente não tinha finalidade nenhuma de arrecadar recurso financeiro, ali eram doações, um chegava e falava, eu quero dar um adesivo, vai lá na gráfica, ele vai, te emite a nota fiscal e você faz a doação do adesivo, como o senhor Antônio fez, o senhor Antônio Pontes doou os adesivos, e o negócio tomou uma proporção muito grande, aí até expandir para fora do estado, vocês levaram a ideia para Sete Lagoas, outras pessoas levaram a ideia, Itaúna e outros municípios, e o pessoal... A ideia foi explodida. Aí, um ano depois, aí fizeram até uma reportagem na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fez uma reportagem falando que o que nós fizemos no QG Bolsonaro em Belo Horizonte foi o maior do Brasil. Aí eu até falei assim, Folha de São Paulo, obrigado pela agora, vocês contaram a verdade, hein? Foi equivalente a 10 a 15%. Do que foi gasto nesse comitê foi no Brasil inteiro da campanha eleitoral dele, que eles fizeram essa comparação, mas só que não tinha nada a ver com a campanha dele, eles só fizeram esse comparativo, mas eu gostei que pelo menos eles confirmaram que foi o maior do Brasil, recebemos vários deputados eleitos lá, fizemos vários movimentos, fizemos também projetos ecumênicos que foram, levei um padre, um pastor, um islâmico, um judeu, um espírita e todo mundo ali. Ou seja, foi algo diferenciado. Foi algo diferenciado. Então foi muito bacana essa história do QG do Bolsonaro. Espero que o Brasil inteiro copie, porque não é uma ideia para ficar para mim, é para melhorar o Brasil. Pois é, Abraão, o que nós vamos falar agora é sobre essa questão da mineração, né? Quando você procurou o Bolsonaro, quando você conversou com o Bolsonaro, você já disse que o que te atraiu foi exatamente essa questão dele falar do nióbio, do grafeno. Você dizia para ele que gostaria, e você colocou esse bilhete lá no Muro das Lamentações, gostaria que o Brasil se tornasse potência mundial a nível de mineração. Nós não estamos longe disso, porque eu sei que você tem um projeto extraordinário, um projeto que, aliás, os seus sócios, os seus amigos já me mostraram, trata-se de um projeto que eu tenho certeza que será um diferencial, não só na mineração em si, mas um diferencial econômico para o nosso país. Vamos falar, então, do que você tem a oferecer, do seu projeto, que vai transformar, com certeza, a questão da mineração no Brasil. Bom, primeiramente é um projeto, é o que você falou, que é um projeto não é só em Minas Gerais, é para o Brasil e para o mundo. O projeto é fazer o Vale do Silício em Minas Gerais. Então, o Vale do Silício em Minas Gerais, ele vai ser até no município de Itamaratiba, onde está a MSI Mineração, e lá vão expandir para o mundo. Qual que é a ideia do projeto em relação ao silício? Existe uma grande empresa aqui não, na Califórnia, vindo para Minas Gerais, se instalar em Itamaratiba e região, né, que é o município de Itamaratiba como referência,
E o projeto do carro elétrico é o seguinte, o carro elétrico já não é mais inventar a roda para nenhuma marca de carro. Então a BMW tem, a Volks tem, então todas as marcas de montadoras, elas existem o projeto do carro elétrico. Não existe o quê? O minério que faz a bateria do carro elétrico. Então esse que é o gargalo do carro elétrico. Você fala, aí muita gente pergunta, por que não tem carro elétrico para todo mundo? O carro elétrico é muito caro. Realmente é muito caro. O carro elétrico, o custo do carro elétrico, 50% dele é a bateria. Então, se um carro custa 100 mil reais, um valor hipotético, 50 mil é a bateria. E dentro dessa bateria, ele tem lítio, tem o silício, tem vários outros materiais, outros minerais para colocar dentro dessa bateria que vai para fazer a demanda para o mundo inteiro. Então, a gente precisa daqui ser o polo. Minerais esses que você tem a apresentar. Sim, que eu tenho a apresentar. Então nós já temos um projeto aí em parceria com a Bravo Motors, empresa da Califórnia, que está trazendo para o Brasil. É um projeto bilionário que vai gerar muitos empregos aqui em Minas Gerais e até para fora de Minas Gerais. E aqui vai ser o polo. Então eles tiveram um olhar de que, bom, nós vamos fazer o carro elétrico aonde tem a matéria-prima para fazer o carro elétrico, para fazer a bateria do carro elétrico. Então Minas Gerais foi escolhida estrategicamente para isso, porque aqui é o celeiro de mineração do país. Então eles já tiveram esse olhar. Você vê os grandes projetos que tem em Araçuaí do lítio, empresas de fora com empreendimentos bilionários. Então aqui que vai sair o coração do Vale do Silício. Então nós teremos um Vale do Silício em Minas Gerais para o Brasil. Vai ser onde especificamente? Qual a relação que tem até com a sua família, vamos dizer assim, essa questão do silício? Bom, o silício tem vai ser construído um distrito industrial em Itamaratiba, então vai ser aonde está próximo os materiais, que são os minerais, né, a matéria-prima. Então vai ser no distrito industrial de Itamaratiba. Então nós temos um projeto lá junto à prefeitura, aos órgãos reguladores, temos incentivos do governo federal, governo estadual, tudo para que seja feita lá em Itamaratiba esse grande projeto para o Brasil e para o mundo, que é o projeto do carro elétrico. Então aí o Brasil terá sim uma primeira fábrica de carro elétrico. Quando você fala, por exemplo, dessa empresa que vem aí da Califórnia para se instalar no Brasil, relacionada ao carro elétrico, me fez lembrar do Elon Musk, por exemplo, que tem o seu famoso projeto do carro elétrico. De repente você está atraindo também a atenção do homem mais rico do mundo. Sim, na verdade eu já estou traindo, ele já teve um olhar para o Brasil já. Ele já investiu, ele já comprou uma mineração aqui com alguns bilhões de reais, né? Então ele já está investindo. Ele foi para a África também para comprar minério lá, mas não tem nenhum país que tem uma legislação, vamos dizer assim, uma segurança jurídica igual ao Brasil. Então ele também está com foco aqui também. Então o material do futuro é o carro elétrico. Você vê a placa de energia solar, ela depende do silício também, que não é só o carro elétrico, né, que nós estamos falando. Então o silício você faz também o celular. O seu celular também tem o silício dentro dele. Então a placa de energia solar que você colocou no seu telhado, ela leva o silício também. Então vários elementos de tecnologia, lâmpadas de LED, então levam o silício também. Então são diversos materiais que são feitos com silício. Diz uma coisa, Brown, e qual é a previsão para que isso definitivamente comece a se instalar e comece a correr a questão da mineração e do projeto já ser alavancado? Bom, o projeto primeiramente da bateria, da fábrica de bateria, eu creio que no máximo em 2 anos. Já o projeto da fábrica do carro elétrico mesmo, eu acredito que vá mais uns 4 anos de projeto aí para ser efetivamente sair um carro elétrico produzido aqui no Brasil. Então esse tempo. Bom, para que as pessoas que não entendam muito bem ou queiram acompanhar de certa forma o desenvolvimento disso, então definitivamente o Brasil está aí para ser o celeiro mineral do mundo, vamos dizer assim. O Vale do Silício está em Minas Gerais. Realmente aquela frase agora o Brasil é o país do futuro e o país agora é do presente. Nós estamos tendo muitas guerras, vocês estão acompanhando a situação da Ucrânia. Então você vê, o Brasil é um país que não tem guerra, tem os problemas políticos, como todo país tem,
mas aqui ainda é um país maravilhoso. Aqui nós não temos terremoto, maremoto, então é um país que tem de tudo. Só ter competência para a gente trabalhar e poder produzir, só isso. Ok. Abraão, eu em primeiro lugar dizer que Primeira Linha Web Rádio, através do trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu tenho tentado há mais de um ano fazer essa entrevista contigo e finalmente eu consegui, né? Quer dizer, eu falei, dessa vez ele não vai escapar, porque a gente sabe que você viaja muito, com vários projetos que você tem relacionado à sua área de mineração. E a gente quer encerrar aqui essa entrevista com você deixando aquela mensagem especial que a gente sabe que faz parte do incentivo para que o empresário confie em Minas Gerais, invista em Minas Gerais e para que eles saibam que apesar dos pesares, nós tivemos aí o acidente de mineração aqui em Minas, mas a mineração é o futuro. Porque uma pergunta eu havia feito para o Antônio Pontes, se eu ganhar na loteria amanhã, em que eu devo investir? Ele falou para mim, em mineração. Então a gente sabe que esse é o verdadeiro sucesso para Minas Gerais. Sua mensagem final e o que você pode dizer aos empresários, principalmente, que estão querendo investir em Minas e que podem, inclusive, te procurar. Sim. Bom, primeiro é o seguinte, em relação à política, né, que a gente fala, há vários empresários, grandes empresários de Minas Gerais, eu não posso citar o nome aqui, mas todos vão até largar a empresa, a direção da empresa, para trabalhar em prol do presidente Bolsonaro. Eu recebi várias ligações e ontem foi de um grande dono de supermercado aqui em Minas Gerais, eu não posso citar o nome, que ele ficar por conta. Ele falou assim, Abraão, nós precisamos, porque se no nosso país debandar aí para um outro lado, a gente pode ter uma insegurança muito grande. Não é questão de Bolsonaro é bom, Bolsonaro é ruim, é uma questão da economia mesmo, da segurança. Então, a minha mensagem é para que você que é empresário, você que também que não seja empresário, você cidadão comum, principalmente aos jovens de 16, 17 anos, que estão entrando aí na faculdade também, pensem muito no futuro de vocês. Então o futuro de vocês depende da política de hoje. Então não é questão do cara fala mal, o cara fala errado, o cara bem intencionado. O cara tem que fazer o trabalho dele. A honestidade é obrigação, não. A honestidade, aliás, é a obrigação da pessoa. Ela tem que ser, não é questão da pessoa poder falar que, não, o cara nunca roubou e nunca, isso aí tinha que ser do currículo dele mesmo, é normal, isso tem que ser normal. Mas então é isso aí, fica aí a mensagem para todo mundo, todos os brasileiros, mineiros, pessoal de Belo Horizonte, pessoal de Sete Lagoas, de região, vamos entrar na política de forma direta ou indireta, porque nós precisamos de pessoas de bem lá. Então, sem a pessoa de bem lá, como é que a gente pode reclamar depois? Então é isso. Então vamos incentivar os jovens aí também, viu? Sua despedida? Um grande abraço, Marcílio Maran, grande comunicador aí. Obrigado por a gente estar fazendo esse bate-papo aqui na Lagoa da Pampulha aqui, o cartão postal de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do mundo, né? Muito obrigado, grande abraço a vocês aí.